Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de temas comentados. E hoje eu separei um tema super interessante para debater aqui com vocês. Antes disso, eu quero dar dois recados. O primeiro deles é o seguinte: se inscrevam aqui no canal e me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o link da página aqui embaixo. Vocês podem clicar e seguir para ter conteúdos novos, para vocês terem conhecimento sobre conteúdos novos rapidamente. Outro recado é o seguinte: para quem for realizar o concurso do MPMG e da PM Bahia, essas aulas se encaixam perfeitamente para esse concurso, tá? Além disso, quem for assistir essa aula daqui 2, 3, 6 meses, daqui a um tempo, né? Já tiverem passado esse concurso e foram outros concursos e tiverem a dúvida se essas aulas servem ou não, é só vocês olharem no edital. Se lá no edital do concurso de vocês falam o seguinte, que a redação vai ser do gênero dissertativo, argumentativo ou dissertativo expositivo, então essa aula se encaixa perfeitamente para o seu concurso. E se vocês tiverem dúvidas ainda, é só me perguntar no Instagram ou no WhatsApp que eu respondo imediatamente, tá? Pessoal, então sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa aula. Eu separei um tema super interessante. O tema é a invisibilidade da questão indígena no Brasil. Tá? E aqui eu trouxe dois textos motivadores e eu vou seguir aquela dinâmica de o seguinte: olha, eu vou comentar o texto motivador, dando um resumo, e fica para vocês a tarefa de ler em casa, tá? Então eu já li esses textos e vou trazer aqui só o resumo essencial que vocês precisam ter conhecimento. Esse primeiro texto debate acerca do crescimento de número de povos indígenas vivendo nas cidades. Então você tinha antes aliás, você tem hoje cerca de 324 mil indígenas nas cidades, cerca de 36% da população total. Um número que vem crescendo a cada ano, né? E o que acontece? Uma parte desse movimento para as cidades é voluntária, né? Os indígenas buscando condições melhores de vida. E outra parte é involuntária, é quando os limites da cidade acabam chocando ali com a realidade dos povos indígenas. Então eles não têm escolha a não ser de fato adentrar nas cidades, né? Então você tem uma parte voluntária e uma parte involuntária, né? Só que tem uma consequência ruim desse movimento indígena para as cidades, porque quando eles vão para as cidades, acaba que as pessoas não têm a dimensão concreta do número de povos indígenas e pensam que esse número está diminuindo. Isso gera uma desinformação ruim, porque ao pensar que esses povos estão diminuindo, então justifica-se, em certo grau, também diminuir o número de terras destinadas a esses povos. Então justifica-se em alguns casos a retirada de direitos desses povos, porque pensam, olha, se está diminuindo um desses povos, eles são menos, então eles precisam de menos terras, menos recursos, menos cuidado do governo, certo? Então essa desinformação tem uma consequência ruim para eles. Agora, pessoal, o texto 2 trouxe uma questão de lucratividade e povos indígenas, né? Debate muito acerca de quando as terras indígenas se contrapõem os interesses das grandes empresas. Por exemplo, o texto cita que, de acordo com a Constituição Federal e a legislação correlata, né, uma empresa só pode ali desenvolver as suas atividades com o consentimento dos indígenas, nas terras indígenas, claro. Só que nem sempre isso acontece. Muitas vezes existe ali o desenvolvimento de atividades nas terras indígenas sem o consentimento dos indígenas, né? E isso tem uma série de implicações, porque essas atividades geralmente são mineradoras, extrativistas, questão de oleodutos, barragens, questões que modificam todo o ecossistema daquele local, que tornam a vida inóspita nesses locais. Então, como que um indígena que vivia daqueles meios daquele local vai sobreviver se o rio está poluído, se o ar não está condizente com os níveis adequados para a saúde humana? Então você tem esse contraponto que cada vez mais está violando os direitos indígenas no país, tá? E aí o texto finaliza falando que, de acordo com as diretrizes das Nações Unidas, é papel do Estado proteger os povos indígenas. E aí o seguinte, agora eu venho aqui com vocês, separei informações essenciais para ter conhecimento sobre esse tema e vou debater com vocês. A primeira informação é o seguinte: antes de eu falar, eu vou também repetir a dinâmica, né? Eu vou trazer informações para a gente compreender um pouco mais o tema. E nessas informações existem problemas sobre o tema. E
Com esses problemas que eu vou debater com vocês, a gente vai encontrar nossa tese. E a partir disso, nossos argumentos, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira questão sobre os povos indígenas? A primeira questão debatida atualmente é sobre a demarcação de terra, né? Por que a demarcação de terra ela tem o objetivo de assegurar a proteção aos povos indígenas. Então, quando o indígena tem sua terra assegurada, ele pode livremente demonstrar sua vida, seu modo de vida, sua identidade, suas tradições, sua cultura, de forma geral, sem ter nenhuma violação, sem ter nenhuma violência contra ele. Só que o que acontece? Apesar dos indígenas terem esse direito constitucional, a posse da terra, né? Lembrando que a propriedade é da União, mas a posse ali é dos indígenas. Apesar de ter isso, muitas vezes eles sofrem invasões, sofrem diversas violações nesse direito. E a pesquisadora Melissa Volpato, ela fez uma pesquisa e concluiu que cerca de 85% das terras indígenas sofrem algum tipo de invasão. E essa estimativa é aceita pela FUNAI, que é um órgão que tem essa função de demarcar as terras indígenas no Brasil. Então, é uma informação verídica feita pelo órgão. Um número alto, bem alto mesmo, que demonstra como os indígenas sofrem violações aos seus direitos. E algumas pessoas questionam, mas onde isso acontece, né? E aqui eu vou debater com vocês o seguinte, os indígenas, eles se concentram em maiores áreas lá no centro-oeste e também na Amazônia. E no centro-oeste tem uma alta violência com o agronegócio, porque o agronegócio quer a expansão das terras, só que a expansão das terras vai também chocar ali com as terras indígenas. E claramente você não vai ter ali questão de passividade, não, vai ter conflito, vai ter mortes, né? Já na questão da Amazônia, você também tem questão de terras, mas tem questão de desmatamento, caça e pesca irregular. Você tem diversos crimes ambientais, inclusive atividade mineradora, ocorrendo na Amazônia. E aí, você vai ter que os indígenas precisam de proteção estatal para conseguir sobreviver. E recentemente você teve até uma consequência trágica em decorrência desses conflitos que eu irei tratar aqui nos próximos slides sobre esses conflitos. Mas as principais áreas que tem esse conflito é Centro-Oeste e a Amazônia, tá? Aí é o seguinte, pessoal, existe no STF atualmente o chamado marco temporal. Vou te falar o que é e qual é o conflito entre os indígenas e os proprietários de terra. O marco temporal é o seguinte: após a Constituição Federal de 88, né, o marco temporal é uma tese que fala o seguinte: após a Constituição de 88 for promulgada, né, viesse promulgada, se os indígenas tivessem certas terras, essas terras eram deles. Se eles não estivessem nessas terras, não, elas não seriam deles, seriam dos proprietários das terras, né? Então, você tem que existe um marco legal que não importa se os indígenas viviam lá antes e foram expulsos, mas se eles não estivessem lá em 88, eles não teriam mais essas propriedades, não teria mais a posse dessas terras. Então, os proprietários de terra alegam que a situação é complexa, é uma questão fundiária complexa, mas que precisa ser resolvida. Então, você tem de um lado os proprietários de terra falando: olha, a gente estava nessas terras a partir de 88, não tinha nenhum indígena, então ela é nossa. Você tem os indígenas falando: olha, nós não estávamos nesses locais porque nós fomos expulsos, porque muitas vezes ou era isso ou era a morte. Ficar nesses locais representava o fim da nossa própria existência. Porque não saímos desses locais por ato voluntário, mas sim por necessidade. Então, a tese para os indígenas é algo que fere a existência deles, né? E você pode perceber, pessoal, agora fazendo uma retomada do meu raciocínio, que os indígenas sempre estiveram em saída, sempre estiveram como se diz, em refúgios. Porque desde a colonização portuguesa, os indígenas foram saindo dos locais. Não por vontade, não, mas por mera condição de existência. Porque coexistir, lembrando, com a colonização, era ou a morte, ou a catequização e a demandada de sua cultura. Porque a catequização foi um método forçado de aniquilar a cultura indígena e existia ali apenas a cultura cristã, dita pelos portugueses, né, pela Igreja Católica na época, né? Então eles tiveram que sair desses locais e foi sempre assim, né? Até que em 88 a Constituição foi uma das primeiras constituições de fato a demandar diversos direitos e proteção aos indígenas e que
agora está em jogo aqui a questão do marco temporal no STF. E aqui tem até uma questão interessante, eu trouxe algumas frases aqui que vocês podem ler em casa, que é muito interessante para vocês terem conhecimento do marco temporal. Essa ação está sendo julgada pelo STF, é uma ação de um caso específico em Santa Catarina, só que vai ter efeito de repercussão geral, ou seja, outros casos, outras ações judiciais semelhantes terão julgamento semelhante a essa ação, né? Então é algo muito importante que não foi julgado ainda pelo STF, mas está em discussão, tá? E eu vou agora retomo aqui com vocês a violência contra os povos indígenas. A gente tem que os indígenas, pessoal, nesses últimos anos, eles sofreram uma violência maior do que vinha acontecendo, né? E o motivo é simples, né? A proteção aos indígenas, né, nesse último governo não foi tão forte como vinha sendo após a Constituição de 88. Tá? Não que eu diga que o passado sempre foi maravilhoso para os indígenas, porque a história mostra que não, é muito pelo contrário, na verdade. Só que essa proteção foi diminuindo nesses últimos anos, justamente pelo aumento do desmatamento na Amazônia, pelas queimadas ilegais, que vocês percebem em noticiários que há recordes de queimada na Amazônia em tais meses, fatos que realmente acontecem e que atestam ali violações ao meio ambiente e também aos indígenas que ali moram. Então todos esses fatos ali estão em atenção porque de fato está acontecendo uma maior violência contra os indígenas, tá? E a crise da Covid não diminuiu essa violência, porque muitos pensam, olha, na Covid as pessoas ficavam menos na rua, ficavam mais em casa, menos conflitos. Não, a crise da Covid não impediu que grileiros, nem garimpeiros, nem madeireiros ou outros invasores intensificassem os investidas sobre os territórios indígenas. Não diminuiu, tá? E, inclusive, foi algo ruim para os indígenas, porque o governo não estava tão presente por causa da crise sanitária. Então tem esse lado ainda para você analisar, que a Covid foi algo pior ainda, porque o governo não esteve lá na saúde para auxiliar os indígenas e também não esteve lá para proteger os indígenas nessa situação de calamidade. E aqui eu trago um fato que eu falei com vocês no passado, algo muito ruim em relação a esse aumento da violência, em que dois indigenistas, né, famosos de forma internacional mesmo, foram assassinados na Amazônia, né? A gente tem o Bruno Araújo e o colega dele, aqui eu não tô com o nome, mas vocês buscam na internet, eles foram assassinados na Amazônia ainda este ano. Que demonstra, pessoal, que quando existe conflitos de terra com os indígenas, não existe diálogo. A morte acontece mesmo. Porque eu tenho uma frase que eu vi recentemente muito interessante. Quando um lado é capaz de matar uma pessoa que tem um reconhecimento internacional, e de matar de forma tão fria e sem qualquer tentativa de esconder o crime, é porque de fato a coisa está feia, né? Porque de fato as violações estão acontecendo cada vez mais. Então não teve escrúpulos a ponto de tentar pensar, olha, esse fato se acontecer vai ter um reconhecimento internacional e vai chamar atenção. Não tiveram. Então, de fato, isso atesta que a situação entre direitos indígenas e aí você tem propriedade de terras, grileiros, garimpeiros, madeireiros, outra grande parcela, né, de criminosos, é algo bem complexo e para os indígenas é algo que mata e muito. E precisa ser resolvido, né? Precisa ter uma proteção legal, precisa que isso diminua. Né? Precisa que essa situação de crimes ambientais diminua, porque ao diminuir os crimes ambientais, também diminui os crimes contra os indígenas. Eles estão intimamente ligados, já que os indígenas estão integrados à natureza. E quando eu falo indígenas aqui, eu estou falando dos indígenas integrados à natureza. Porque você tem indígenas que não estão integrados e integrados. Aqueles que vivem na cidade e aqueles que não vivem na cidade. Né? Então tem esses graus ali de indígenas, tá? Aí, pessoal, após essas reflexões, eu trago com você uma tese, dois argumentos e um repertório. A primeira tese é o seguinte: por que será que tem tanto preconceito, tantas violações aos indígenas? E aqui você pode perceber que desde a colonização, né, até os dias de hoje, o preconceito que se origina, aliás, o preconceito em relação aos povos indígenas se origina da percepção de que eles são povos que não têm de fato o desenvolvimento que outros tenham.
Aí você pode perguntar, como assim, professor? Gente, isso é uma visão do próprio sistema que a gente vive. Você tem um determinado valor pelo tanto que você produz. Os indígenas vivem de forma diferente. Aqui eu falo de forma geral, tá, pessoal? Aqui os indígenas da natureza. Porque hoje você vai ter diversos tipos de povos indígenas. Mas aqui eu falo de forma geral, tá? Eles vivem de forma diferente, sempre viveram, com cultura diferente, tá? Sempre foram um povo que gostava muitas vezes de produzir para aquele dia, de trabalhar para aquele dia apenas, não para acumular riquezas, não para viver de luxo, não para viver de vendas, de comércio intenso. Não, sempre foi um povo de aproveitar o dia, de trabalhar apenas o que se deve e, como se diz as pessoas, de descansar o restante. Sempre foi um povo que não teve essa noção capitalista como nós estamos imersos. Então, as pessoas, ao olharem para ele com a percepção desse sistema que a gente vive, acabam pensando que eles são preguiçosos, que eles que eles são povos inferiores. Então, é um certo preconceito derivado do próprio sistema capitalista que a gente vive. Então, a concepção desenvolvimentista impede o reconhecimento da importância dos povos indígenas. E a gente pode debater como argumento 01 essa mentalidade produtiva de que uma pessoa tem determinado valor pelo tanto que ela produz. E aqui eu posso até te falar, quem nunca aí ficou um dia sem trabalhar, sem estudar, ficou tranquilo, né? Assistindo a série, fazendo o que gosta. E chegou à noite e falou, nossa, hoje eu não fiz nada, né? Como se um dia fosse produtivo só se você trabalhasse, só se você produzisse. Por quê? Porque a gente estamos imersos nessa mentalidade capitalista. Tá? É uma crítica que a gente faz. Será que o dia só é produtivo, que é o dia trabalhado? E o segundo argumento, pessoal, é a falta de representatividade política. E aqui é uma crítica à própria democracia que a gente vive. A gente tem no Congresso a bancada ruralista, mas a gente não tem bancada indígena. Ou seja, a gente tem uma bancada que protege quem, em algumas vezes, está contra os indígenas, mas não tem uma bancada que protege os indígenas. Deixa eu te falar, a democracia nossa não é uma democracia direta ao ponto de a gente poder produzir leis, emendas à Constituição, sem que precisasse de deputados ou senadores. E se não tem uma bancada de deputados e senadores para proteger os indígenas, então não tem representação política. Não tem representação que possa protegê-los. Então, essa falta de representatividade política é um problema. É um argumento que você pode utilizar aqui como essa violação dos direitos indígenas, tá? Eu trouxe como repertório a Sociedade de Desempenho, do sociólogo Byung-Chul Han, né, sul-coreano, que fala muito sobre essa mentalidade produtiva, mentalidade capitalista, né, que a gente está imerso em um sistema que o valor das pessoas são inerentes à capacidade de produção. Então, Byung-Chul Han vai trabalhar que nossa sociedade, a gente tende sempre a trabalhar ao máximo possível. A gente tende sempre a ter que sempre estar com um sorriso no rosto. Uma positividade tóxica. Por quê? Porque a sociedade de desempenho não tem tempo para tristeza, não tem tempo para depressão, não tem tempo para ansiedade ou outras doenças. E essa sociedade de desempenho é que impede o reconhecimento da importância dos povos indígenas, porque eles não têm a mesma cultura que a gente, eles não têm o mesmo modo de produção, modo de viver que a gente. E nós não podemos olhar para os povos indígenas com essa visão enviesada de produtividade que eles não tenham. Então, ao analisar a cultura indígena, a gente não pode olhar como se fosse a nossa cultura. Porque as culturas não são melhores nem piores. Elas não podem ser hierarquizadas. Então, esse é o propósito aqui que seria interessante você debater na sua redação. Pessoal, é uma aula rápida, 19 minutos. Eu encerro aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Trarei novos temas. Se você tiver sugestão, só deixa o nome aqui embaixo de algum tema ou conversar comigo no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e até mais.